Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve e nos assiste nos canais. Eu sou Vinícius Amorim, é um prazer estar com vocês aqui no Orla Podcast, junto do meu grande parceiro, Rodrigo Quevedo. Fala, meu camarada, como é que estão as coisas por aí? E aí, pessoal, boa noite. E aí, Vini, tudo certo aí? Tudo ótimo, cara, Me graças a diz uma Deus. coisa, tá chovendo aí, porque aqui tá um calor, cara. Virão de novo, verão no Rio Grande do Sul. Cara, essa semana choveu e parece que o final de semana vai ser de sol. Então, se Deus Ah, quiser, vai dar então para tá pegar bom. uma prainha aqui. Então tá bom. É Beleza, isso aqui tá aí. tudo certo, tá? Tudo Co- certo. Estamos só na espera do Maurício. Daqui a pouco ele chega. Não dá nada, aqui Tudo certo, é uma casa, tá tudo certo, a tudo pessoa chega certo. a hora que dá. E eu queria então começar apenas lembrar os nossos ouvintes que no meio da tela aqui vai ter um QR Code durante praticamente todo o episódio, onde vocês vão poder escanear, escolher onde vocês querem ouvir ou assistir. Sempre lembrando, curtam o nosso Instagram, sigam o nosso YouTube, Spotify, Apple Podcasts, e curtam o canal, deem um joinha lá, é muito importante para a gente poder continuar levando o melhor conteúdo para vocês e a cada vez mais pessoas. Então, dito isso, queria fazer a introdução do nosso convidado. A gente tem muita honra de receber mais um ícone, eu vou chamar assim, né? Eu acho que o cara passou mais tempo na vida em cima de uma bicicleta do que dentro de um carro, eu acho. Depois ele vai dizer isso pra gente. Ele começou no BMX, competiu ciclismo de estrada, mountain bike, cross country, downhill, e-bike, duato, triatlon e muito mais. Eu já não sei mais, eu já me perdi. Agora a gente estava conversando aqui offline, fez a meia de Porto Alegre, fez a meia da New Balance. Foi campeão em praticamente todas as categorias que disputou. Ele vai me corrigir depois aqui. Participou diversas vezes de equipes da RAM e provas das mais diversas e extremas do planeta. Ele é educador físico, treinador, bike fitter, credenciado pela Retul, integrante de uma família na qual acho que todo mundo, ou praticamente todo mundo, pedala. Eu queria dar muito boas-vindas ao nosso convidado. Eu não sei se eu chamo ele pelo nome ou pelo apelido. Vamos começar pelo nome, então. Paulo Roberto Alves, E o aí, Vini? famoso Lagartixa. Seja muito bem-vindo ao podcast, a nossa orla aqui. Espero que seja um momento legal para ti, Com Lagartixa. certeza. Tô aqui com meus amigos aqui, o Quevedinho. Então, muito obrigado por estarem me recebendo aqui. Que legal, cara. Cara, pra gente começar, se a gente sempre gosta de conhecer um pouco o convidado, né? Obviamente a gente já te conhece, mas conta pro nossa audiência aqui, assim, assim, tirando para quem conhece o Lagartixa, quem é o Paulo Roberto, quem é o cara por trás desse apelido, assim, como é que... E também, cara, uma curiosidade, fala pra galera como é que surgiu esse Lagartixa, porque, cara, Lagartixa é peculiar, né, velho? Então, fala aí, te apresenta aí pra turma e fala um pouquinho desse apelido peculiar, Peculiar, hein? Ah, muito peculiar. bom, por Paulo Roberto ninguém me conhece, né? Mas por Lagartixa aí, desde 89 que eu tenho esse apelido. E ele veio do BMX vertical, porque eu andava em Ralph, e andava também aqui na pista de skate do Marinha. Daí uma vez eu tava num Ralph de madeira, o Ralph da Pandemônio, que é bem antigo. Quem é do Pô, skate vai Cara, eu saber, andei de skate naquele pandemônio Ralph da é... Pandemônio, andei de né? skate lá. E daí eu fiz uma manobra lá e tive que ejetar da bike e cair na parede, assim, só que eu não escorreguei até lá embaixo, eu fiquei no meio. E daí alguém que tava lá em cima, vai lá, parece uma lagartixa. E daí E acabou ficando. pegou. E daí meu pessoal, daí eu andava muito aqui no Marinha, e daí chegou o apelido ali no Marinha, daí já tinha o Peru, tinha o Snarf, tinha o Cafão, daí, agora tem mais o Lagartixa. O E aí, Snarf. e aí foi ficando. E depois que eu parei com o BMX e eu comecei a competir no mountain bike, o apelido foi junto, né? Porque daí eu comecei a ganhar as provas de downhill, de 4X, de dirty jump, que eram as provas que tinha na época, né? No campeonato, lá no início do Campeonato Gaúcho, no início da década de 90. Então, o Campeonato Gaúcho, tu tinha que participar das 4 modalidades para ser campeão gaúcho. Então, tu tinha que fazer o cross country, a maratona, o downhill e o uphill.
Então, daí eu me dava muito bem nas descidas, né? Daí todo mundo, o lagartixa lá do Marinha. O lagartixa, o rei do Marinha. Daí esse é o meu apelido ali, o rei do Marinha. Pelo menos na época que eu andava, né? Que legal. E quem é o Paulo, quem é o homem por trás desse apelido aí, cara? Fala um pouquinho de ti, da tua família aí, da tua história. Isso, o Paulo Roberto, como chama a minha esposa, né? Porque quando ela sempre me chama Quando de ela Paulo tá braba, Roberto, quando ela tá braba, daí deu Paulo B.O., né? Roberto, Não. Chama em qualquer circunstância. Eu conheço bem ele. E eu tenho, assim, o meu pai como referência no ciclismo, porque eu, desde que me conheço por gente, assim, eu já ficava com as bicicletas do lado do berço, vamos dizer assim, né? A primeira lembrança que eu tenho, assim, é de uma roda de bicicleta, assim, né? Quando eu tinha, talvez, 4 anos, 5 anos, assim, eu me lembro que tinha uma roda de bicicleta em algum lugar lá. E eu vi o meu pai sempre mexendo nas bicicletas, e o melhor amigo do meu pai era campeão de ciclismo, então, que era o melhor amigo dele, então, praticamente os caras só falavam de bicicleta. Daí eu, com 6 anos de idade, eu já era fissurado por bicicleta, eu tinha uma berlineta aro 16, que eu ficava infernizando para lá e para cá, e com 6 anos de idade eu já colocava cabo de vassoura no chão e eu vinha com a berlineta para tentar empinar, porque meu pai me levava para ver um cara, um moranguinho, no tempo que existia corrida de motocross aqui em Porto Alegre, Uhum. né? Então tinha o Moranguinho, que é o cara da Mormai lá, né? Isso. Então daí ele empinava, saltava, aquilo ali pra mim era Só tudo, os né, cara? velhos Não, sabem quem são esses caras, né? Né? Cara, e me diz uma coisa, reza uma lenda que o Morongo, que é o dono da Mormai, ele saltava ali de moto ali no Parcão ali. Ah, Tu chegou a não. ver isso? Não, eu não cheguei a ver porque ele é mais velho que eu, enfim, Mais né? velho que a gente. Então, Sim. assim, eu era criança quando ele corria aqui dentro de Porto Alegre, mas eu me lembro, tinha uma pista de motocross lá em cima, na Antônio de Carvalho, Assis Brasil, por lá, né? Perto do Sesc, né? Onde era o Vale Cross, um pouco Isso, acima do isso aí, Sesc ali. O meu pai me levou 1 ou 2 vezes para isso ir lá aí. olhar aquilo, cara. Então, Eu era fissurado e nesse daí, troço. então, eu já tive uma veia, eu sabia o que eu queria, então, pô, não podia ter uma moto, tinha uma berlineta, ficar tentando empinar a berlineta, né? Depois eu passei por uma Monareta Aro 20, e daí com 10 anos meu pai me deu uma Caloi 10, e foi bem na época também que eu ganhei da minha avó uma BMX. Daí, claro que daí a BMX ficou muito melhor de fazer manobra do que uma Caloi 10, né? E daí essa veia mais esportiva, assim, mais radical, ela sobressaiu, né, a road no início lá, né, porque meu pai, ele, não, tu tem que andar de road, e eu andava de BMX, esse negócio de pulo aí não tá com nada. Mas é que o teu pai, ele eu acho que junto com o teu tio, né? E a gente poderia citar outros atletas da mesma geração, pioneiro no ciclismo de estrada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Assim, tem um ciclista aí, que ele já tá aposentado, o Altemiro da Rosa, o Moca. Aham, o O Moca. pai do Moca foi também o campeão de ciclismo. Então, assim, o pai do Moca era uma geração antes do meu pai. Então, meu pai foi geração ali, meio da década de 60, início da década de 70. Daí, o pai do Moca foi ali, década de 50, início da década de 60. Então, esse pessoal que foi o precursor mesmo do ciclismo moderno, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul. Porque daí, se a gente pegar um pouco antes, daí tinha o pai do Macedo, tinha o seu Zenger, que daí era antes ainda, né? Lá depois da segunda. O do pai do Macedo, Macedaria? Isso, o pai do Macedo estaria quase com 100 anos agora, assim, né? O Moca e o Macedo são 2 caras que a gente tem que trazer um dia aqui, cara. Isso, Esses então. caras têm muita história legal para contar. Então, assim, o meu pai, ele veio dessa galera. Então, meu pai admirava esse pessoal que competia. Então, ele era mais novo. Então, via o pai do Moca correr, via esse pessoal mais antigo correr. E o ciclismo moderno, que vamos dizer assim, a partir da década de 70, né, onde as bicicletas começaram a ficar um pouco melhores, assim, do que era bem no antigamente, que daí pegou o final ali do Ed Merckx, né? Quem for pesquisar a história do ciclismo vai ter que parar no Ed Merckx, que foi o maior vencedor de todos ainda, né? O Pogacar não vai conseguir ganhar o que o Ed Merckx ganhou, né? Claro que hoje o Pogacar é um fenômeno. não tenho o que falar tá do cara, acompanhando o né? Tour de France e Isso. vê que ele é um Não, fenômeno. e assim, né? Vamos só fazer um parênteses aqui. A gente está falando de uma época, o que tu está relatando aí, uma época que nem sonhava assim, ter a divulgação que tem hoje com X Games, com o Tour de France, assim, tipo, na proporção e no nível de exposição que é hoje. Hoje a gente tem várias maneiras de ver
no YouTube, nas redes, enfim. Antigamente, que nem eu brinco, era tudo por revista, cara. Isso, exatamente. Os teus ídolos eram uma foto, né? Isso. E até puxando um pouco já pro meu lado ali do Bike Fit, o que que eu como criança e depois adolescente, eu ao natural comecei a fazer. Pô, como meu pai já preparava a bicicleta dele nos moldes que muito dos ajustes que existiam na década de 70, eles foram adquiridos lá do pai do Moca, que era lá da década de 50. Então, olha da onde é que vem o ajuste da bicicleta do meu pai, vem lá da década de 50. Uhum. E depois ele passou para mim isso na década de 80, ó, se ajusta a bicicleta dessa maneira. E hoje eu já fiz cursos, enfim, tu sabe, com o pessoal que são feras hoje, os melhores bike fitters do mundo até, vamos dizer assim, que é no caso o Marcelo Rocha, tem muitos dos ajustes que ele vai lá e nos ensina, que é o mesmo ajuste que meu pai me ensinou lá no ID. E nós estamos falando hoje de uma época, de uma geração que a tecnologia colabora muito. Mas eu entendo que, no caso, o teu pai, o pai do Moca, o próprio Moca, eles tinham recursos muito limitados e muito pouco tecnológico para fazer o bike fit. Como é que era isso nessa época? As ferramentas de aferimento hoje já estão tudo digitalizado. Então, tu compra ali um aplicativo de bike fit e sai fazendo bike fit se tu quiser agora. Compra ali um aplicativo e o aplicativo a IA vai te dizendo o que tu tem que fazer, tá? Mas daí, assim, os componentes da bicicleta, quais são os componentes de contato que eu tenho? Pô, eu tenho o selim, eu tenho o pedal, eu tenho o guidão ali com a maçaneta, o manete ali, né? Que é onde tu pode manipular, né? Isso, onde tu vai ajustar ali, enfim. Então, se a gente pegar lá no início, no primeiro Tour de France, que tem a foto do campeão do Tour de France, lá tem uma foto do cara, lá em 1903. Tu vai ver o guidão do cara, lá ele tá num padrão. E o selim do cara tá num padrão. Se tu for pegar hoje, cara, continua praticamente sendo o mesmo padrão. As ferramentas de aferimento que elas, né, melhoraram muito, né, ficaram digitais, vamos dizer assim. Então, antes manuais, né, antigamente eram manuais. E hoje tu consegue, tu também consegue fazer um bom ajuste tendo uma ferramenta, vamos dizer assim, manual, porque tu sabe de que maneira que aquele componente da bicicleta ele tem que ser instalado, porque o fabricante que fabrica aquele componente, ele já te diz mais ou menos, esse guidão tem que ser colocado dessa maneira, esse selim tem que ser colocado dessa maneira. Tu não vai mudar muito daquilo que o fabricante te colocou. Então, tu não precisa muitas ferramentas para tu ver se um guidão está no ajuste ou não, porque o guidão ele vai ter praticamente um ajuste só. Então ele vai ter um ângulo final ali de um ângulo reto da parte que tu agarra ali o guidão. Aí tu vai ajustar os manetes conforme o objetivo daquele ciclista, né? Então, uma ferramenta digital, ela vai te dizer assim, que ângulo que esse ciclista está em cima da bicicleta. Isso ela vai dizer, mas quem vai ajustar a bicicleta é o bike fitter. E daí ele tem que saber que aquele componente ele segue um regramento. Então, o ângulo da perna é X, mas o banco não vai ficar para cima, o banco não vai ficar para baixo. Mas a perna tá X ali, né? Então, tu vai ajustar o selim da melhor maneira que tu conseguir. A minha pergunta, eu ia fazer a pergunta, tu respondeu parte dela, né, sobre essa questão de tecnologias. E o quanto tu acha que nesse trabalho de bike fitter, qual o percentual que tu acha que, assim, cara, é aquela coisa do cara ter o conhecimento, não tá na tecnologia, mas do cara olhar e falar assim, sabe aquele feeling, é difícil de explicar, assim, aqui para... O quanto tu acha que, assim, o cara olhar assim, não, isso aqui tá errado, aquilo ali, que são coisas que a tecnologia não vai pegar com Isso. detalhe, né? Daí, puxando o gancho de antes, que quando eu fui iniciado no ciclismo, vamos dizer assim, ali praticamente com 12 anos, que eu já tinha uma bicicleta ajustada, eu já, claro, não treinava com periodização, nem planilha, enfim, porque naquela época, cara, isso aí nem existia praticamente, assim, né, nesses moldes, existia o treinamento, né, que naquela época o meu pai corria pelo Grêmio Náutico Barroso, e o melhor amigo do meu pai, que era o campeão, o Dagoberto Heisman, corria pelo Grêmio Náutico União. Então, eles tinham treinadores e tinham técnicos. Então, eles tinham o treinamento da semana,
E era escrito também no papel. Só que naquele tempo era muito volume. Uhum. Os caras pedalavam muito, cara. Era tipo assim, 4, 5 horas por dia a semana inteira. E no final de semana tinha que rodar 200. Então, assim, o volume dos caras era muito grande. Hoje tu não vai fazer. Não vai pedir pro cara pedalar 200 por dia que não vai dar, né? Tu sabe que isso que tu tá colocando é interessante, né? Puxando brasa pro meu lado e pro teu lado, que somos da área de educação física, né? Ah, as teorias de treinamento esportivo, né? Elas não são, sim, o modelo básico, robusto, que tu pensa, por exemplo, para musculação, para corrida, eles não são muito diferentes um do outro. Porque tu, na realidade, tem que pensar em quê? Controle de carga, intensidade e volume. O que que muda? É o esporte. Mas a metodologia por trás lá, básica, é a mesma para todas. Então, assim, sempre existiu, na realidade, assim, já aí nos últimos, eu diria, 70, 80 anos. Por que será que os caras levaram tanto tempo para começar a utilizar a ciência para treinar os caras? O que que tu imagina disso, assim, hoje, como profissional de educação física, tendo feito recentemente uma disciplina de triatlo, onde tu, né, teve noções de treinamento, né? Como é que tu imaginaria isso há, sei lá, 50 anos atrás, teu pai, o pai do Moca, o próprio Moca, ou tu mesmo, quando começou lá atrás, ter essa ciência hoje por trás, como é que seria isso? Eu me pego pensando várias vezes assim, se meu pai tivesse vivo hoje, ele olhando um eletrônico ele funcionar, né? Porque ele é do tempo da palanca no quadro, né? Uhum. Então, assim, o treinamento antigamente, ele vinha sendo absorvido dos atletas mais antigos. O que funcionava lá com o atleta mais antigo? Então, eles iam passando isso adiante. Então, meu pai tinha um treinamento que ele chamava cela. Ele chegava pra mim, lagartixa, hoje tu vai fazer cela. Eu falei, mas o que que é isso, pai? Não, não, tu vai botar no meio do cassete ali, no disquinho menor na frente, e tu vai andar umas 4 horas sem trocar de marcha. Tá Vai louco. até o final do asfalto lá e volta para dar umas 4 horas só girando, tentando manter uma cadência de 90 RPM, que naquela época eles já sabiam que a 90 de cadência já era interessante. Como ele também dizia que o melhor pé de vela naquela época lá, olha, eu tinha 10 anos, isso é 83, né? Então em 83 eu já escutava isso do meu pai. O melhor pé de vela é o tamanho 170. E hoje a gente vê que o pé de vela Tá ficando menor, diminuindo, tá diminuindo, né? né? Então teve E é épocas uma que discussão longa. teve épocas lá no início do triatlo, eu sou do início lá do triatlo aqui em Porto Alegre, 1990. Pô, quem tinha uma bicicleta com um pé de vela 175, lá um Defender, tá vendo, cara, grande, aquele pé de velão. Hoje o pé de vela vem diminuindo. Então, assim, o que funcionava naquela época? Pô, fazer cela. Então, cara, hoje é fazer um Z2. Eu saí pra fazer um Z2. 4 horinhas de Z2. É a cela dos caras lá. Pô, tinha tecnologia lá. Como é que eles sabiam que tinha que fazer cela? Daí tinha um treinamento deles que eles faziam assim, hoje tu vai botar na mais pesada e não tira. Coloca na mais pesada, anda aí também, vai até o fundão e é na mais pesada, sobe e desce. É a subida na mais pesada, descida na mais pesada. Hoje a gente chama de Big Gear. Uhum. Como é que eles sabiam que isso funcionava, né? E outra, eles também faziam treinos de tiro. Tinha uma prova aqui que era a volta da Ipiranga. Então, saía da Antônio de Carvalho, andava 10 quilômetros, fazia a volta e voltava pela Ipiranga. O Campeonato Gaúcho foi vários anos ali. E daí tinha o quilômetro contra relógio. Alguém já correu alguma vez 1 quilômetro contra relógio, passando embalado? Então, tu tinha 200 metros para embalar. Quando passava no metro zero, começava a contar 1 quilômetro. Daí tu era o campeão gaúcho do quilômetro. Daí os Isso caras é faziam lá equivalente àqueles quase. sprints intermediário quase Isso, que tem daí nas provas os caras hoje. treinavam para o quilômetro contra o relógio, Tu vê. né? Então, assim, tem muita coisa que a gente vai herdando. E claro que hoje, pô, o relógio marca tudo. Pô, GPS, quanto subiu, quanto desceu. Pô, naquela época não tinha muito isso, não tinha esse computador, né? Muito no feeling, né? Então, o meu pai dizia, feeling. o meu pai dizia assim, cara, conta 15, conta tuas pedaladas e marca 15 no relógio, multiplica por 4, essa é a tua cadência. É isso. E dá Mas tu certo. sabe que eu tava, outro dia aconteceu isso comigo, eu não tava em Santa Catarina, tava em Porto Alegre, eu não tinha bike pra fazer meu treino,
E o Roberto Lemos, que é o meu treinador, falou exatamente isso que tu falou, cara. Conta 15, multiplica por X, nananã, vai dar isso aí. E a sensação que eu tenho, cara, é que só mudam as nomenclaturas. Obviamente tem tecnologia que nos ajuda, mas é aquela analogia com o futebol, né? O esquema 4-3-3 não é mais, agora é 4-2-3-1 que vira não sei o que, é box to box. O efeito de treino é o mesmo, que nem tu acabaste de comentar, e acho que mais propriedade que tu tem é impossível. Só que o que muda é o nome, né? Tu vai, que nem tu falou, é engraçado, tu vai até o fundão, é que nem tu falou, com máximo peso, hoje é um Big Gear, né? Mudou a nomenclatura, né? Óbvio que tem Aham. alguns atributos adicionais, né? E o Lagartixa, deixa eu fazer uma pergunta, assim, para ti, né? Trazendo um pouquinho pro lado das tuas vitórias, assim. Acho que, pelo que a gente sabe, que tu foi campeão, acho que em quase tudo que tu disputou aí, quase todas as coisas que tu disputou. Em algum momento, tipo, tu deixou de curtir ganhar e meio que tinha que a obrigação de ganhar? Como é que era isso pra ti no Ah, teu... eu ganhei corridas de bicicleta em todas as modalidades que eu participei. Então, eu acho que daí, até pegando um ganchinho de lá, como é que hoje eu ajusto as bicicletas sem ter o digital ao meu favor? É no feeling No mesmo, feeling. né? Então, quando eu monto numa bicicleta, e quem faz bike fit comigo sabe, eu monto na bicicleta antes de ajustar a bicicleta do meu cliente, porque É eu quero saber como é que ele verdade. tá andando. Tipo, hoje eu subi numa bicicleta e é raro acontecer isso. Eu me senti escorregando para trás do banco. Então eu fui lá ver o nivelamento do selim do cara, tava 2 graus positivo o selim do Nossa cara. senhora. Geralmente a Uhum, ponta tá para Tá baixo para das baixo, é. maiores vezes, assim, isso. tá? Que daí o cara escorrega para frente. Não, esse cara tava escorregando para trás. E daí o que que ele acontecia com ele? Ele se segurava nas maçanetas e E daí fazia isso, fazia força. isso, daí ele fazia, tentava ir pra frente porque ele tava escorregando pra trás, mas ele não tava entendendo muito, né, assim. Tu E vê daí eu só. falei pra ele, cara, tu tá escorregando pra trás, que pra mim é o pior fit. Quando tu escorrega pra frente, tá, tudo bem, tu te apoia ali no guidão, ali, mas escorregando pra trás é ruim porque o teu quadril não fica firme, assim, fica ruim de tu pedalar. E daí ele tava pedalando com flexão plantar excessiva, o calcanhar do cara tava assim, o cara tá tudo errado. Então, daí, pô, só nivelei o selim do cara, tava dando uma baixadinha, daí fiz ele mudar um pouco a técnica de pedala, baixar o calcanhar um pouco pra ele mudar. Pá, daí foi indo, daqui a pouco ele se sentiu bem apoiado. Então, assim, eu sempre, desde sempre, eu subo nas bicicletas de todos. Então, pô, eu sou mecânico de bicicleta desde os 15 anos. Então, pô, eu sempre testei a bicicleta dos clientes. Naquela época eu testava. Então, subia na bike, daí eu já vi, o guidão tá torto, eu já ajustava o guidão do cara. Porque às vezes tu senta no selim, opa, tem alguma coisa, tá tudo certo, mas tem alguma coisa que não tá legal. Daí tu vai ver, o selim não tá alinhado com o quadro, o selim tá meio pro lado. Daí Uhum. eu já sinto isso, porque o meu quadril gira, eu falei, ó, esse selim não tá. Eu vou ali, pô, selim. Então o meu corpo ele tá meio que regulado pra notar essas, cara, nuances. Então eu atendo um cara lá de Novo Hamburgo, o cara é campeão sul-americano de BMX, o Victor Plentes. Cara, o cara é um monstro, cara. É coroa que nem eu, assim, mas o cara é um monstro. Tu não arranca do lado dele, o cara bota 60 por hora em 2 metros, né? Daí ele comprou uma BMX lá, e o que que tu regula numa BMX, cara? É só o guidão praticamente ali. Sim. Né? A BMX já tem pronto, o selim é baixo, às vezes o selim até é soldado no canote, não tem como tu ajustar ele. Daí ele foi lá, Lagarde, tem alguma coisa que essa bicicleta não tá legal. Essa bicicleta não tá legal, pô, uma puta de uma bike lá, uma GT toda, trouxe dos Estados Unidos a bicicleta lá. Daí eu subi na bicicleta, assim, quando eu botei as mãos do guidão, eu falei, já sei o que que é, cara, teu guidão não tá... Pô, cara, mas eu tô tentando regular esse guidão há um tempão aí. Cara, eu fui ali, eu só fiz assim, ó. Ele montou na bike. Como é que tu fez isso? Eu falei, Mágica. cara, é que, meu, eu andava das 8 da manhã às 8 da noite no Marinha, com BMX 24 horas, dormia com a bike do lado. Então, então isso aí dá um pouco de vantagem na hora de ajustar, né? Porque eu passei por todas as modalidades, sei como é que é uma bicicleta de downhill, sei o que é pular um gap de 2, 3 metros de altura, né? Então, sei o que é fazer uma escalada de uphill, uma vez ganhei uma prova de uphill na geral aqui, né? E Ah, de uphill, cara. isso, pô, Tu tá hoje de nem existe mais brincadeira. essa prova aí, né, de uphill. Então, pô, eu fui
quinto lugar no Campeonato Brasileiro de Forex. Eu não fui pra final porque um paulista me jogou pro lado lá. Então iniciaram 120 atletas nesse Forex, né? Em Forex tu larga 4 ciclistas e vai classificando 2 até chegar na última chave, que é... Então é aquelas pistas de bicicross em alta velocidade com mountain bike. Então, E assim, me diz uma coisa assim, quantos anos você tá fazendo bike fit? São 16 anos, mas eu só falando pro Vini ali, eu já fui muito competitivo, eu odiava perder, eu não gostava. Hoje, graças a Deus, a velhice, ela chega a um ponto de dizer assim, cara, lagarto, a experiência, né? A experiência de dizer assim, cara, hoje tu tem que curtir, lagarto, senão não dá mais, cara. O lagarto, Hoje cara, eu tô curtindo, entendeu? Então eu vou ali, corri o 21, vou contar é bom demais. uma do lagarto, assim. Eu vou meio seguido lá no estúdio, né? Tanto no antigo, na casa dele, quanto no novo ali hoje na Otto. Não tem uma vez que eu vou lá com esse bicho assim, quer ver? Tu tem que me ensinar a correr. Meu, tu sabe. Não, e ele sabe correr, cara. Ele corre direitinho, corre bem, tem postura, tem... Sempre vem com esse papinho, tu tem que me ensinar a correr. Daí eu digo assim, só se tu me ensinar a pedalar. Vamos fazer uma troca aí, né? Vamos fazer uma troca. Uma vez, só falando assim, uma das únicas vezes que meu pai foi me ver competir, eu tava competindo de speed, foi uma etapa do Gaúcho, que teve aqui no Praia de Belas. A chegada era na frente ali do Grêmio Norte Gaúcho, ali na Praia de Belas. Daí, eu competi na minha categoria lá e tal, daí foi pro sprint, né? Porque era circuito, e foi pro sprint. Eu vim no sprint ali, não consegui pegar nada, né? Não peguei nem pódio, assim, mas cheguei junto com os caras, né? E daí eu passei ali de chegada, assim, daí tinha um amigo meu ali, daí eu fiquei conversando com o cara, né? Recém tinha passado a chegada. Daí meu pai veio, olhou assim pra mim, ficou olhando assim. Daí pegou e saiu. Eu falei, ô pai, não vai ficar aí? Lá, cara, tu terminar uma chegada e depois ficar conversando, aí tu nem fez força, né? Vamos embora pra casa. O cara foi embora. Isso é a raiz, entendeu? O cara foi embora. O cara ficou assim, ó, brabo, porque ele viu que eu não fiz força. Porque né? Daí aquilo ali me marcou. Daí eu falei, não, cara, eu vou terminar todas as provas entregando tudo agora. Então, isso é herança. E daí foi. Então, tu herdou isso aí. Então, hoje eu vejo. Hoje eu tava ali no 21, agora, da New Balance ali, e falei, cara, no final, dá pra ir mais um pouquinho, cara. Dá. Daí, firmei o passo ali. Passei, né, meio com as pernas bambas ali, pra galera não ver que eu tava mal, né? Mas eu entreguei tudo, entendeu? Cheguei. É isso aí. Daí, então, mas tem um parênteses aí, tu sabe que é muito legal tu ver, assim, eu também, relatando um pouquinho de como eu me comporto, e eu às vezes estrago a minha prática do esporte, porque eu não sou competitivo com os outros, mas eu não admito a minha performance não estar dentro daquilo que eu consigo entregar, né? E sempre me cobrei muito, assim, e ouvindo tu falar, assim, eu, diferentemente, eu não venho de uma família de esportistas, bem pelo contrário, minha mãe e meu pai eram super sedentários, e eu fui pro outro lado, né? Eu fui pro lado do esporte. Mas tu sabe que eu reparando, eu conto essa história para todo mundo, né? Eu sempre fui um cara que eu não gostava de correr. E um dos motivos era que eu chegava acabado nas provas, chegava morto. E tem uma outra maneira de olhar isso, né, Lagarto? Que é o quê? Que às vezes tu chegou muito bem porque tu estava extremamente preparado. Né? Também tem esse viés, assim, tu vê, por exemplo, os atletas profissionais aí, vamos pegar, os caras chegam fazendo tempos absurdos e eles chegam de boa, dando entrevista, né? Então acho que também tem esse outro lado, né? Que é a pessoa tá super preparada, né? Não, com certeza. A preparação... a gente podia fazer um podcast só disso, né? Mas eu acho que o atleta profissional, o cara da elite, o cara que quer ganhar, que tem o ímpeto de competição, ele não vai ir para uma competição a 90%, 95%. Não. Ele tem que estar 100%. Porque muitas vezes aquilo ali é a vida do cara, né? O cara vive daquilo, dali que sai parte talvez da renda, né? E a gente sabe que hoje o Brasil, tu ser atleta, né, é uma coisa complicada, é uma coisa difícil. A gente sabe que já melhorou, mas está longe, né, do que são países como, por exemplo, a China, o Japão, os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, melhor dizendo, né? Não dá, nem vou dizer Inglaterra, mas o Reino Unido, que pegando a Olimpíada não tem a Inglaterra, né? O Reino Unido. Então, mas o Brasil, assim,
consegue, pelo menos, assim, ter bons talentos, assim, né? Dentro dessa perspectiva. É mesmo, com todas as dificuldades. Deixa eu então fazer uma parada aqui só para lembrar a todos. Aqui no rodapé, nosso QR Code, sigam as nossas redes, curtam, deem joinha. Se estiver assistindo, curte o canal lá, também dá joinha. Importante compartilhar para que a gente chegue no maior número de pessoas, né? E outra coisa, sempre compartilha conosco o feedback de vocês através das redes, do Instagram, ali tem o nosso Linktree. Contato para parcerias também vocês vão encontrar ali no nosso Instagram. E se quiser que a gente convide alguém, a gente vai estar aberto. Quevedinho, toca a ficha aí. Tá. Lagarto, vamos falar de um assunto recente, né, que tu já vem participando há bastante tempo, que é o Race Across of America. Quem não sabe, o RAN, uma prova que atravessa a costa dos Estados Unidos de costa a costa, né, costa oeste a costa leste. Quantas vezes tu já participou dessa prova? Participou, que eu digo, eu sei que tu não foi atleta na prova, né, tu sempre foi ou da organização, ou foi mecânico. Eu sei que tu até cozinheiro já foi nessa prova aí, né, mas assim, conta um pouco para a audiência o que é um brasileiro do Rio Grande do Sul participar de uma equipe, seja ela individual, né? Eu sei que tem ela é individual, é duplas e quarteto, se eu não me engano, né? São as que tem. Como é que foi essa experiência e há quanto tempo tu tá participando dessa prova? Esse ano foi a minha 7ª run. Oh. E esse ano eu fui como staff, assim, o staff mais antigo, vamos dizer assim, com mais experiência, né? O ano passado eu fui como chefe de equipe. Então, um staff da RAM, ele tem que ter experiência, enfim, que nem a gente aqui, tem que ter todas as áreas na ponta da linha, tem que estar bem afiado em todas as áreas. Quais são essas áreas aí? No caso, eu sempre fui convidado por causa da bike, né? Então, eu cuido ali da manutenção, enfim, da bicicleta do atleta, no caso. Né? Comecei assim, só que tu estando lá na RAM, aparece outras coisas ao natural para tu fazer. Então, pô, daqui a pouco as bicicletas não estão dando problema, né? Porque se as bicicletas estão boas, tu faz uma boa manutenção, tu sai do Brasil com bicicletas confiáveis, enfim, né? Revisadas e tal. Cara, provavelmente não vai dar nada na bicicleta. Mas estamos lá para resolver qualquer problema. Daqui a pouco o cara cai lá, entorta uma gancheira, entorta uma roda, ele vai ter que centrar uma roda, fura o pneu, tem que trocar o pneu. Pode acontecer algumas coisinhas, mas demais, cara. Se tu tá com as bicicletas bem direitinhas, olha na corrente e se furar o pneu, tu conserta. Porque as bicicletas não estragam, né? Olha quanto tempo a gente usa as bicicletas aí, elas sem dar problemas, né? Então, só que daí, estando lá, acaba acontecendo de tu ter que ajudar na cozinha. Porque ele tem um cozinheiro ali, daí as bicicletas não estão dando problema e tu tá ali sem fazer nada, os caras te olham, não quer dar uma ajuda aqui? Daí começou assim em 2015, quando eu fui com a RS1, um quarteto aqui de Porto Alegre, né? O chefe de equipe era o único paulista, no caso, né? Então, eu iniciei em 2015 aí com a galera aqui, RS1 ali. Aí a galera ali do Preto, enfim, La Rosa. Eu me lembro que aquela equipe, os ciclistas foram o Miranda, o La Rosa, o Fabrício Marcondes e quem mais? E o Kinevitz. E o Kinevitz, esse mesmo, os 4, então, me lembro. Então, assim, ó, a Race Across America, ela vai ser em solo, dupla, quarteto ou octeto, né? Então, falando só um pouquinho da configuração da bicicleta, a configuração da bicicleta de quem faz solo, a bicicleta é um pouquinho mais, vamos dizer assim, com guidão mais alto, um pouquinho mais confortável, assim, porque o cara tá solo e ele vai ter que ficar só ele revezando com ele mesmo, né? Então, geralmente, o fit de uma bicicleta de quem faz solo, ela é um pouquinho mais confortável, vamos dizer assim, um pouquinho mais alta. Nessas 7 edições, tu foi em diferentes categorias? Ou Sim, fui em solo, dupla, quarteto, e agora eu fui num solo e o atleta acabou passando muito mal e acabou desistindo e a gente fez um octeto pipoca lá, que depois acabou pedalando 6, 7, só porque no 5º dia a galera já tava meio quebrada. Ô, Lagartixa, deixa eu pegar um gancho aqui, assim, fala pra galera, assim, acho que
para quem não tá acostumado, né, que o nosso público é bastante diverso. A gente tem corredores, a gente tem a galera do triatlon, a gente tem a galera que quer praticar esporte. Fala um pouquinho do que é, né, o Race Across America, a insanidade que é isso, assim, quantos quilômetros são, como é que é feito, porque eu acho que é interessante ouvir, assim, que a gente falou, pô, cozinheiro, mas tá, cozinheiro. Acho que a galera muitas vezes não tem noção do que é essa loucura, e fala um pouquinho Bom, dessa insanidade aí. Bom, o Race Across America, ele mais ou menos tem uma história, assim, de como foi inventado o Iron Man, né? Os caras olharam lá um pro outro, cara, vamos atravessar os Estados Unidos de oeste a leste, né? Sai da Califórnia, termina lá em Nova York, lá os caras, vamos fazer. Daí juntou lá uma meia dúzia, isso há 44 anos atrás, porque essa edição foi há 44. Então, há 44 anos atrás, lá uma meia dúzia de maluco saiu lá com a ideia lá na década de 80 lá, e atravessaram os Estados Unidos em 10 dias, esses caras. Fizeram um puta tempo, né? Tu é Então, assim, louco. essa prova, ela sai ali de Oceanside, que é em San Diego, na Diego. Califórnia. Uhum. Então, tu molha os pés no Pacífico e tu tá terminando agora em Atlantic City, que é perto de Nova York, ali em Nova Jersey, Isso. ali, para molhar os pés no Atlântico, né? Esse ano teve alguma mudança relativa a percurso por conta da Copa? Não, foi tudo normal, mesmo É que não é percurso. por estradas principais, né? Geralmente é por estradas mais secundárias, vicinais dentro dos Isso, Estados Unidos, exatamente. né? Eles te jogam, tipo assim, para aquela rota 66 ali. Não é bem pela rota 66, mas tu corre paralelo a ela e até tu cruza ela. Tu consegue E quantos pegar. quilômetros dá isso aí, Lagartixa? Vamos arredondar para 5.000, que é 4.800 e uns quebrados. Arredonda para 5.000. Então, praticamente, tu tem que pedalar em torno de 400 quilômetros por dia para tu fazer em 12 dias. No Né, solo. e olha o paralelo, né? A gente tá Isso. falando de um Ironman aí que roda 180 quilômetros. Então. Imagina, o cara faz, sei lá, quase 3 Ironmans em um. Como é que é a estratégia para quem faz solo? Tá, qual é o tempo máximo que ele tem para Isso, completar? se tu tem até 60 anos, tu tem 12 dias para fazer. Se tu tem mais de 60 anos, tu tem 12 12 dias. dias, né? 12. É 400 por dia. Então, dá uma média mais ou menos de 18 quilômetros por hora. Mas nesses 5.000 quilômetros tem 52 mil de ascensão acumulada. O Né? quê? A altimetria, A sim. altimetria, então vamos supor que Tu é maluco. tu faz. Cansei já aqui, já tô Isso, tu cansado. faz 400 por dia e tu vai rodar os 4.000 no dia de altimetria, né? E tu atravessa, vamos dizer assim, o deserto, passa 2 dias no deserto. Esse ano tava 53 graus, foi o que tirou o nosso atleta e outros atletas. Oito solos desistiram no primeiro dia por causa da temperatura, né? Porque mesmo tu te hidratando, tu acaba tendo uma desidratação severa Claro. e depois tu não consegue te recuperar. Então, tu tem que manter uma estratégia e seguir ela à risca. Então, o que eu mais vejo, assim, de outros solos e de todos os solos que eu fui, é muito difícil tu manter aquilo que foi proposto. Tanto pelo treinador, pelo nutricionista, enfim, pelo técnico, né? Os próprios staffs que estão ali para te ajudar, né? Porque daí, nesse ano, o principal para mim foi, claro, as bikes foi tranquilo, assim, eram as duas bikes excelentes e tal, top de linha, então as bicicletas praticamente não deram problema, mas daí o que acaba acontecendo? Tu tem um motorhome que acompanha o atleta e tu tem uma van que acompanha o atleta, então a van ela fica com o atleta, e o motorhome, ele é a tua casa ali, que o motorhome, ele vai adiantar ali 2 horas para frente, vai estacionar, vai fazer uma comida, vai preparar a cama para o atleta, enfim, o Recovery, recovery, a né? Tudo. bota, enfim, toda a infraestrutura que tu tiver, né? Então, o atleta, ele é obrigado a cumprir tudo que foi estabelecido, desde a primeira pedalada. Se ele acaba não levando em consideração o que foi já predisposto para ele, vai ser muito difícil ele terminar a prova. Porque às vezes tu tá ali e tu não quer fazer a estratégia, porque na tua cabeça tu acha que talvez aquela estratégia não seja a melhor, daí tu acaba migrando para aquela tua estratégia. E daí tu acaba não escutando quem tá na tua volta, assim, e daí assim o pessoal acaba, vamos dizer assim, cara, se subestimando, eu sou super-homem,
E, pô, 400 por dia durante 12 dias, galera. É muito Não, pedal. e a É muito altimetria, né? pedal. Então, Tá e tem louco. não, tem um outro detalhe que me chamou a atenção dessa conversa toda. Qual é a velocidade média que eles andam? A média para tu completar dentro do prazo vai ser 18 por hora. Sim, só que nós estamos falando assim, ó, em momentos que tu vai estar andando muito forte, sei lá, numa descida, e tu vai ter momentos que tu vai estar escalando montanha. Isso. Tipo assim, no Kansas. Uhum. Ali no Kansas tem uma reta de 400 quilômetros. Imagina uma reta de 400 quilômetros, só Aí eu tem faço plantação ideia. de milho e soja dos lados, e poste, e aquela reta. Vento é onde tem os tornados. Sim. Uhum. Se tu pega vento contra, cara, tu anda 8 por hora, 10 por hora, cara. Tu não tem como. Tu vai pensar que. Daí imagina tu fazer 400 quilômetros a 10, 12 por hora, fazendo força, ali, metendo ali os 180 watts, 160. Cara, vai Não te dá pra botar a minando. vanzinha na frente, fazendo uma barreira e tu vai atrás dela, Não, assim. a organização, às vezes, ela faz pegadinha, sabe aquele desenho, o policial tá atrás da placa, eles ficam assim. Eles ficam atrás da placa. E ô, Lagarto, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que essa prova, que ela levou pra tua vida, assim? Que tu diria, assim, putz, cara, depois que eu fazer essa prova... Porque eu acho que a gente tem uma particularidade, assim, nós, atletas amadores, tu já bem mais profissional que eu também, eu diria que no nível bem mais alto, a gente sempre leva coisas das provas que a gente acaba fazendo pra nossa vida. Eu imagino que essa seja uma prova que tu tenha tirado muita coisa. O que tu tira, assim, quando tu pensa nessa prova, fala assim, puta, cara, isso aqui mudou, sei lá, a maneira de eu ver a vida. O que tu diria, Olha, assim? realmente, cara, quem gosta da natureza, que nem eu, assim, tu passa por paisagem, por lugares muito lindos, então tu faz uma introspecção, né? Pô, tu tá vivendo aquilo que tu gosta, tu tá vendo ali o cara pedalar e tu tá fazendo parte daquilo ali, tu tá ajudando um cara a atravessar os Estados Unidos, isso é muito gratificante, sabe? Então, eu acho que essa resiliência, assim, de tu fazer as coisas porque tu gosta, entendeu? Então, volta e meia eu falo isso com a minha esposa, assim, eu falo assim, olha, tu tem que fazer as coisas por ti, né? É claro que a gente faz pelos filhos, que a gente faz pela família, que a gente faz pelos amigos, mas acho que a Race Across America, ela me trouxe assim, cara, eu tenho que fazer as coisas boas pra mim mesmo, porque eu tenho que me dar Uhum. isso de presente, tá? Pô, pedalar numa Race Across America deve ser a coisa mais boa do mundo, porque todas as vezes eu fui de staff, dessa vez eu também fui de staff. Mas apareceu uma bicicleta para eu pedalar. Eu pedalei quase 400 quilômetros Não perdeu a chance, pelo né? trajeto da Não perdeu a prova, chance. aproveitando a prova. A gente só não estava oficialmente. A gente entregou o GPS do atleta, a gente comunicou à organização que a gente ia seguir nos moldes da prova, pelo trajeto da prova, porque a gente estava com toda a infraestrutura, a gente ia fazer como se a gente estivesse na prova. Tipo, correu de pipoca. Mas a gente conseguiu interagir com as outras equipes, porque a gente Aham. estava no mesmo instante que eles estavam também. Tu chegou a falar com o Santiago tava Sim, lá. eu vi ele lá, Santiago a tava gente lá. abasteceu no mesmo poço, eu consegui dar um abraço nele lá, Não, o foi Santiago, só para bacana. quem não sabe, tu também, né, Vini? O Santiago Mendonça, além de ser meu grande amigo, a esposa dele foi minha colega, foi meu treinador. Santiago, beijo, tu sabe que tu vai vir aqui, né? A gente já combinou, ou tu lá em Criciúma, ou tu vai vir a Porto Alegre, de um jeito ou de outro. Fica no aguardo que tu vai vir. Mas Ent- muito bem. Então, ter pedalado lá esse ano, cara, foi incrível. E também, assim, o poder da atração, assim, porque correr uma prova dessa custa muita grana, Uhum. sabe? Tu tem que conseguir um Não, prova. o staff tem que ter médico, Isso. fisioterapeuta, tem que ter um monte de coisa, Isso, né? tem Uhum. que ter né? E tu tem que ter infraestrutura, porque, pô, tem que alugar um motorhome, tem que alugar uma van, tem que pagar o hotel, tem que pagar a passagem de volta para essa galera, tem que alimentar essa galera. Então, pô, tu vai contratar pessoas, né? Eu recebi, né? Eu fui contratado para. Então, eu trabalhei lá, era o meu trabalho estar lá, né? Apoiando, né? Depois, claro, pô, Eu tenho muita vontade de né? fazer esse troço, cara. Ah, se Então tem. assim, eu sei que é difícil para eu, lagartixa, ir lá e bancar uma prova dessa, né? Mas eu ficava dizendo assim, um dia eu vou pedalar nessa Race Across America, um dia eu vou... Pedalei. Não foi oficialmente, mas eu consegui, cara, pedalar com carro de apoio atrás de mim, Ah, com motorhome na que minha frente, legal isso aí. entendeu? Que Que irado. Com legal, toda que a legal. galera me alcançando água, me alcançando Mas comida. imagina a experiência disso, Isso, cara, a vivência. então isso aí, cara, foi muito gratificante. Então eu digo pra galera, sonha mesmo, vai atrás e faz as coisas
porque tu merece, né? Corre atrás que dá. Que irado, cara, que irado. Dentro dessa linha, assim, né? Já que tu falou lá do RAM, a gente foi atrás de algumas informações tuas, né? Aí tu imagina que a dona Geisa, né, não poupou esforços para me passar informações. Conta um pouquinho dessa tua viagem cicloturística para o Chile que tu fez. Que eu disse que tu passou uns perrenguezinhos lá, né? Também, né? Essa aí foi um outro sonho. Uma vez, eu sou do tempo das revistas de bicicleta, né? Tinha uma revista que se chamava Bici Sport, que foi as primeiras revistas de bicicletas aqui a serem produzidas no Brasil. E daí lá em 1992, me lembro até hoje, assim, tinha uma reportagem assim, brasileiro vem do Chile até o Brasil pedalando. E eu fui escotista há muitos anos, né? Participei do movimento escoteiro por muito tempo, então eu acampei bastante, fiz montanhismo, curso de rapel, então eu gostava de acampar bastante, né? Pegou o gancho aí, Vini. E daí... Pegou, né? Tá, pegou o gancho. E daí... Tô ligado. E daí eu, cicloturismo deve ser legal, porque tu acampa, viu o cara numa barraca, né? Eu falei, um dia eu vou fazer um cicloturismo, um dia eu vou fazer Pacífico Atlântico. Isso lá em 92. O tempo foi passando. Daí em 1999, eu tava fazendo cursinho pré-vestibular e eu conheci o meu brother. Hoje ele é professor na URGS. Aí eu conheci o Fernando, lá no cursinho, porque ele ia de bike, eu também. E nós conversando ali e tal, nós dois de mountain bike e tal. Eu falei pra ele, cara, tinha um sonho, qual é? Vim do Chile pedalando até aqui. Ele, interessante, eu também gosto de fazer cicloturismo. Daí a nossa amizade, ela foi fluindo. Daí em 2009 eu intimei ele, cara, e aí, vamos fazer essa pedalada? E ele, vamos fazer então. Daí convidamos mais o irmão dele, mais um brother. Pegamos um ônibus aqui na rodoviária de Porto Alegre, descemos em Santiago do Chile, montamos as mountain bike, era as Aro 26, com 2 alforjes, barraca, fogareiro, saco de dormir, panela, né? E descemos até Valparaíso. Molhamos o pé no Pacífico, tem até uma filmagemzinha. Cara, não existia máquina digital, tá? No 2009, era bem precária a coisa, né? Então a gente estava sem GPS, sem cartão de crédito e sem celular. Né? Nossa, nem tinha? Não tinha. Daí começamos a nossa viagem. Daí a gente veio, subiu a cordilheira, em vez de passar por baixo do Passo Los Libertadores, a gente subiu até o Cristo Redentor, que é uma subida de 12 quilômetros de chão batido, um caracoles. E tu vai a 4.100 de altura, tu vai no topo da cordilheira. Daí a gente chegou lá, não tinha como passar, porque era só gelo, e tava menos 15, e daí a gente não tinha roupa tecnológica, né? Então a gente praticamente não tem fotografia da gente lá em cima no topo, porque a gente ou batia a foto ou morria de frio. A gente resolveu fugir de lá, né? Daí esse foi um dos perrengues, assim, que não tem foto, a nossa travessia da cordilheira não tem foto. Porque ninguém queria tirar a mão do bolso, da luva, porque tava muito frio. Ô Lagarto, e me conta uma coisa, agora tu trouxe tinha uma pergunta aqui no roteiro que era, eu vou puxar ela para agora, que é assim, qual o imprevisto que virou uma boa história? Porque eu acho que mais legal do que o cicloturismo são, que nem tu falou, não tinha máquina fotográfica, etc. Sim. Mas a tua memória tem uma máquina fotográfica absurda, né? Tem. E eu acho que não sai dali. Que imprevisto que virou uma história boa aí para contar? O meu vasto medial, o meu quadríceps aqui, estourou no 10º dia. A gente levou 19 dias para fazer os 2.900 quilômetros, porque a gente veio de Valparaíso até Pinhal. A gente entrou pelo Chuí, fomos até Rio Grande, atravessando de balsa, passando José do Norte, fizemos toda a Estrada do Inferno, que ainda existia, a Estrada do Inferno, um pedaço dela, que era Areião ali. Depois entramos em Capivari e fomos até Pinhal e molhamos o pé no Pacífico. No Atlântico. No Atlântico, né? Mas no 10º dia eu já não tinha mais condições de pedalar, porque eu encostava o pé no pedal e dava um choque tão grande aqui no quadríceps que, cara, eu chorava e enfim, não tinha como pedalar, e o Fernando me rebocando, e eu já não queria ir. Daí eu falei para esse cara, vou desistir, né? Vou pegar um ônibus, vou pra cá, não tem mais, eu tô atrasando vocês, tá? Aquele negócio de cara raiz, não quer atrasar os caras, né? Não quer, né? Então, vou embora, pelo menos não atrapalho os caras. Mas eu vou ligar pra casa. Daí eu fui no orelhão ali no posto de gasolina, botei umas fichinhas lá, não sei, aqueles... Só deixa eu fazer um parênteses aqui, só para o
pessoal mais novo que tá nos ouvindo, orelhão, antigamente. O que que Ainda era, tem, tá? ainda tem uns pela rua aí. Mas assim, Só eu que acho eles não que o sabem pra quem pessoal... serve. Só deixa eu contextualizar aqui, que aqui a gente tá falando entre uns velhos aqui, mas assim, orelhão é uma cabine telefônica que parece uma orelha, que tem um telefone público ali que tu ou ligava a cobrar, que dava uma musiquinha, ou tu colocava uma fichinha, tipo fliperama, e aí tu colocava a fichinha, aquela fichinha te dava tantos minutos, tanto tempo para falar. Então, só desculpa te interromper, mas é que daqui a pouco o pessoal nem, pô, o que é orelhão? O que é orelhão, né? Nem Daí eu, sabe. daí eu falei pros caras assim, ó, espera, eu vou ali no orelhão e já vou dizer que eu tô indo pra casa e tal, e, cara, eu vou ficar aqui nesse posto de gasolina, vocês vão embora, me deixa aqui que eu vou ficar. Tô ferrado. Daí, liguei pra casa, daí, cara, a minha mãe nunca vai na minha casa. Nunca vai. Naquele dia, quem atendeu o telefone foi a minha mãe. Daí eu falei, alô, ela, alô, eu, mãe? É tu? Daí eu comecei a chorar, mãe, tô ferrado. Eu tô com as pernas assim, tô com as pernas assadas, né? Comecei o filho, né? Daí ela assim, daí eu falei pra ela assim, mãe, eu vou desistir e tô indo. Avisa aí a Geisa, minha mulher, que eu tô desistindo. Ela assim, tu não vai desistir. Daí ela me xingou, não vou dizer o palavrão que ela disse pra mim. Ela falou, olha aqui, ô fiado, tu não vai desistir. Entendeu? Se tu desistir, quando chegar aqui eu vou quebrar tua cara. E eu falei, mãe, tu tá escutando? Se tu chegar aqui, eu vou te quebrar. Tu pega a bicicleta e vem. Tu não inventou de pedalar? Agora tu pedala, mano. Daí eu, A mãe é tudo igual. daí eu peguei, eu olhei pros caras, engoli o choro assim. E ela escutou, tu tem que pedalar. Eu falei, então tá, mãe, tchau. Pum, desliguei, voltei. Os caras, e aí, vai desistir? Vou tomar um pause e chegar em casa. Tá, mas o que que vamos fazer, Fernando? Me reboca mais um pouco. Para numa farmácia. Daí me tomei remédio demais. Daí passei mal porque tomei remédio pra dor demais. E aí, no terceiro dia de choradeira, as pernas começaram a voltar e voltar e voltar. E daqui a pouco o cara voltou. Eu cheguei em Buenos Aires bem. Daí pegamos lá o ferryboat para Montevidéu. Montevidéu, a gente ia ter só um dia de descanso em Montevidéu, de todos esses 19 dias aí. Mas aí estourou uma roda lá, a gente teve que ficar o dia inteiro de descanso correndo atrás de raio ar, porque estourou a roda do cara lá, muito peso. Mas isso aí foi interessante. E outro ponto também, que desde o Chile até sair do Uruguai, tu não imagina quantas pessoas vieram nos ajudar, porque a gente era 4 cicloturistas ali pedalando, as pessoas nos paravam, queriam saber a nossa história, pessoas te abraçavam, te beijavam, que legal que vocês estão pedalando. Então isso aí foi uma coisa, cara, foi entrar no Brasil, um caminhoneiro quase já passou por cima de nós, outro já buzinou, um já reclamou. Então eu falei, cara, que isso? Então, é as coisas que tu vai passando. Então, o Uruguai gosta muito de bicicleta, cara, o argentino gosta de bicicleta. Claro que as grandes metrópoles ali, tu, né, tem a correria de ser uma grande metrópole, né? Mas a Argentina gosta de bicicleta demais. E outro dado interessante dessa cicloviagem aí foi que um dos objetivos era conhecer os velódromos. Então a gente acabou conhecendo 6 velódromos. A gente conheceu o Velódromo Nacional em Santiago, estava a seleção chilena treinando lá, os caras andando a 50 por hora atrás de uma moto lá dentro do velódromo. A gente conversou com o pessoal, bateu foto, daí pegou o tamanho, inclinação de parede, porque a gente entrou com um projeto de velódromo para Porto Alegre há muitos anos atrás, né? Me lembro dessa história. Então, tipo assim, o pessoal ali conseguiu uma pista de skate. Mas o pessoal do skate é articulado, tem política no meio, então assim, enfim, se Porto Alegre tivesse um velódromo, olha que legal que ia ser pra gente mesmo treinar ali dentro, né, com o velódromo de Curitiba lá, enfim, outros velódromos que tem por aí. Então daí a gente conheceu um monte de velódromo na Argentina, a gente conheceu o Uruguai. Cara, o Uruguai, tu vai numa cidadezinha tipo Canoas, assim, que, né, de chão batido ali, aquelas cidadezinhas do Uruguai bem pobrezinha, assim, né, ajeitadinho. Um velódromo no meio do mato. E daí tu para falar com o pessoal ali, a gente até chegou num dia que o pessoal tava fazendo uma festa de aniversário dentro do velódromo. Era o aniversário de uma criança, a gente chegou ali, daí os caras nos receberam ali, e os caras fizeram nós andar no velódromo e tal. Daí eu perguntei pro cara, como é que é o velódromo? É assim, ó, tinha um campo de futebol no meio do velódromo e um velódromo de 333 metros na volta de concreto. Não era tão inclinado, assim, era um velódromo mesmo, mas ele era um velódromo mais light.
Porque para iniciação, se tu bota um velódromo com uma parede de 45 graus, uma criança não vai conseguir andar. Uhum. Então esse velódromo ali tinha muitas crianças. Daí ele me levou num galpãozinho, tinha umas 20 bicicletas. Claro, eram umas bicicletas velhas, tudo pinha fixa. Daí eles falaram, não, no horário inverso da aula, as crianças ou jogam bola ou andam de bicicleta. Mas aqui Olha todo só. mundo gosta de andar de bicicleta. Então as crianças lá depois da aula, elas correm pro velódromo. Umas ficam jogando bola no meio e as outras ficam andando. Daí fica aquele cara ali que ele nem era professor de Vê educação só. física, ele era um ciclista por Uhum. experiência e ele era um técnico ali, então ele dizia o que tinha que fazer, daí as crianças explitavam, corriam. Usava a experiência para ensinar os outros. E dali ia fomentando assim o esporte, mesmo na precariedade, entendeu? Então é uma coisa que o brasileiro não tem isso, né? Não, onde é que já se viu um Uhum. velório que vai ter lá um galpão com 20 bicicletas lá, pega aí e fica andando aí. Então, Não, essa é acontece a aqui. cultura, entendeu? Então, a cultura do ciclismo, ela... Não, Então, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que assim, muitas vezes o incentivo ao esporte, obviamente, tem que ter o apoio público, mas muitas vezes tu forma um campeão desse velódromo lá do interior de Montevidéu, um menino que tem um talento absurdo, que passou pela mão de um professor que estava ali para ajudar ele de uma forma genuína, e, né, é muito importante isso. uma coisa que eu queria também aproveitar aqui o espaço de vocês é que às vezes eu me pego, assim como eu atendo muitos clientes e tal, assim, então e estou muito inserido em muitos grupos e tal, então a gente vê às vezes ali o pessoal militando por certas coisas, cara, né? Tu milita pelas tuas coisas, eu milito pelas minhas e tal, né? Um é partido, outro é futebol, outro é isso, um torce pro Pogacar, outro torce pro Vingegaard, pô, tá, tudo é válido. Mas hoje, assim, eu gostaria que as pessoas vissem assim a militância pela segurança no trânsito. Então, assim, Uhum. o que é militar pela segurança no trânsito, né? Então, eu sou militante do trânsito. Eu brinco lá em casa. Ah, pai, que tu é militante? Sou militante do trânsito. Aí, o que é isso? Cara, eu sou militante que respeita as regras de trânsito, que para no sinal vermelho, que quando vê um pedestre atravessando na faixa de pedestre, diminui a velocidade do carro, aquele motorista que, pô, que vem um ciclista, ele abre um pouquinho, né? Não precisa passar 1,5 m se não dá, mas daí tu dá aquela, né? Uma Dá folguinha, prioridade, né? Aquele ciclista que vê quando tem muito pedestre, ele reduz a velocidade da bike, né? Aquele corredor que tá correndo, antes de virar para direita e esquerda, ele olha para trás para ver se não vem uma bike, né? Porque daqui a pouco, né, pode acontecer um acidente, né? Tu muda de direção sem olhar para trás, vem uma bike. Daí já tá feito o tumulto, feito, né? sim. né? Então eu acho que Porto Alegre, daí vamos falar de Porto Alegre para onde eu vivo, né? Tipo aqui eu vim 12 quilômetros para vir até aqui, agora eu vou ter que voltar 12. Cara, na ida para cá, eu tomei 3 fechão, um cara passou a 120 por mim por hora numa via de 60, Uhum. costurando todo mundo. Então eu fico pensando assim, cara, qual é o perfil da pessoa que comete infração? Eu fiquei pensando, eu sou muito amigo da IPTC lá, de alguns caras da IPTC, eu fico conversando com o pessoal e outras pessoas que gostam de militar pelo trânsito seguro, né? Daí eu brinquei assim, quem comete infração é só os colorados. Daí o gremista, não, só os colorados, não, o gremista também comete infração. Mas aquele lá, aquele é de esquerda, é só os de esquerda que cometem infração. Não, os de direita também cometem infração. Daí tu vai vendo, são todas as pessoas que cometem infração, Exato. independente Sem dúvida. do que elas são, se elas são brancas, se elas são negras, se elas são isso, se são aquilo, se é ciclista, se é skatista, se é motorista, então assim, todas as pessoas, independente do que ela é, do que ela segue, do que ela milita, vamos dizer assim, cometem infração. Uhum. Então isso que Concordo. me deixou mais assim, sabe? Se fosse só É o lagartixa, uma ótima reflexão entendeu? mesmo. Então, E assim, ó, o espaço tá aqui para isso. Não. Tu tem razão. e fazer um parênteses aqui, excelente comentário, Lagartixa, sim, porque o que acontece? Eu acho que aí a gente passa por. Eu não vou entrar em questões políticas, porque eu acho que o podcast não é esse o exatamente. objetivo. Mas assim, eu acho que é uma questão de educação pública, né? Que é o quê? Exatamente. A gente vê muito, e nós em algum momento cometemos alguma infração, né? Por estar com pressa, eu acho que nós somos humanos e a gente acaba errando. Mas eu acho que tem uma coisa que me pega muito, que é o seguinte: a gente vê quantidade de ciclistas que são atropelados, ou corredores, né? Isso que tu falou, pessoas fechando, ou até mesmo o ciclista não respeitando, até mesmo o corredor, porque é uma via de duas mãos, né? Mas uma das coisas e vale o teu alerta, é o seguinte, que eu sempre falo para os meus filhos,
que assim, cada um tem que fazer a sua parte. Ah, mas ele não respeitou, não me interessa, eu tô respeitando. É aquela coisa, o fato de outra pessoa não ser educada não significa que eu também tenho que ser mal educado. Exatamente. Então, assim, eu sempre faço esse apelo, por criar os meus filhos, e eu digo isso para o esporte também vale, para o trânsito também vale. Não é porque o outro fez errado, ou porque o outro dobrou onde não podia, que tu também vai dobrar. Exato. E se cada um de nós fizermos formos corretos, repreendermos quando a pessoa fizer, e não é repreender com violência, não é repreender gritando, é falar, cara, olha só, colocar a mão na consciência. Certa vez, até uma história para contar que eu achei muito legal. Certa vez eu fui parado por um policial e eu estava olhando o celular e sem cinto. E aí Ah, não, e pediu, olha né? que legal. Não, cara, mas olha que legal como as coisas faladas da forma correta, elas tocam na gente. Era uma policial, uma mulher, ela falou assim: meu filho, eu vou te multar porque tu estava olhando o celular. O cinto, eu não vou te multar, mas eu vou te falar uma coisa: que se tu sofrer um acidente, quem vai morrer é tu. Porque tu Perfeito. tá sem cinto. E aí, sabe o que aconteceu? Daquele dia em diante, eu nunca mais deixei de usar cinto. Por quê? Porque ela plantou em mim que obviamente, né, assim, eu não estar usando ia ser prejudicial para mim. Então, eu não seguir uma regra de trânsito ou não ter um bom comportamento, que nem tu comentaste agora, Lagarto, traz consequências para mim, traz Sim. risco para mim. Então, eu acho que é muito, muito isso a maneira que a gente coloca e principalmente como cidadãos, assim, a gente poder olhar para o cara do lado e falar, cara, não faz isso, tu sabe que tu pode te machucar, tu sabe que tu pode bater em alguém, né? Tem uma Então, coisa que eu faço, que é assim, ó, eu venho de bike, daí daqui a pouco o semáforo fecha, só que é um semáforo, assim, ó, não tem ninguém por perto, ninguém tá atravessando, não tem carro, então geralmente o pessoal fura o sinal. Se o É, pessoal vê que não tem, o pessoal isso é fura verdade. e não tá nem aí, porque é aquele semáforo assim, cara, não faz mal se eu passar vermelho, porque não tem ninguém na volta. Só que daí quando eu vejo alguém parado no semáforo, que tu pode passar tranquilamente, Tu e para daqui a também. pouco vem outro carro e para também, eu penso assim, pô, uhum, esses caras pararam num semáforo que não precisaria parar, e eu tô vindo de bike. Então de bike é muito mais barbada tu Claro, ainda furar. Cara, claro. eu paro do lado dos caras e fico esperando. Daí os caras uhum, fazem assim, eles olham pra mim assim, tipo assim, pô, o cara da bike também parou. Pô, esse cara é igual a gente. A gente te uhum. respeitou o semáforo, entendeu? Mesmo não tendo Não. nenhum pedestre, mesmo não tendo nenhum carro. Então, para eles verem assim, ó, existe pessoas que estão ligadas, que respeitar as regras, enfim, direitos e deveres. Pô, é legal fazer isso. Então a gente tá, infelizmente, Porto Alegre perdeu um pouco disso, né? Perdeu. Que é legal Uhum. respeitar, né, e tal. Não, faz qualquer coisa, eu boto um advogado, eu tenho dinheiro, tenho um caminhonetão, passo por cima, não tô nem aí, cara. Quer correr atrás de mim? E eu falei, pô, não é assim, né? Vini, Tu sabe que aqui, só o último parênteses que a gente dá a palavra, sabe o que é engraçado, né? Eu moro no Campeche, o Campeche é um bairro de Florianópolis, aí, para quem não conhece, e nós temos dois momentos no Campeche, né? Nós temos o verão e nós temos a baixa temporada. É impressionante que na baixa temporada, cara, tu não coloca nem o pé na rua, as pessoas já param para te atravessar, ninguém buzina, tarará. Chega no verão, cara, tu não consegue atravessar. Né? Por quê? Porque são pessoas de fora que vêm passar o verão aqui, que não tem essa cultura e a gente vê direitinho. Mas manda lá, Kevin, vamos Vini, tocar nós ficha. temos que entrar agora no quadro, nos dois próximos quadros, que é o Fato, o Mimimi depois no Bate-Pronto, Bora. mas senão nós vamos estourar o horário. Vamos lá então. Vamos Puxa o tocar Fato, aqui. Mimimi, que é Passa sempre rápido. contigo essa parte. Essa parte Não, aí, essa parte aqui é a parte que faz sucesso aqui no programa, Lagarto, que é assim, é uma pergunta simples, vai dizer se é fato é Mimimi. ou é mimimi, simples. Daí, claro, se tu achar que é muito polêmica, quiser te justificar aí, tu te justifica para não dar problema, né? Então, vamos lá. Dor nas costas e no pescoço faz parte do ciclismo? Fato, faz parte. São as primeiros desconfortos relatados por ciclistas, né? E, cara, depois de 4, 5, 6 horas, isso aí vai vir um pouquinho de dor, de desconforto, né? Tu Uhum. tem que estar te sentindo que tu tá bem encaixado na bicicleta. Mas isso aí fazem parte.
Faz Boa. parte. Bike fit deveria ser feito antes da compra da bicicleta? Ajuda bastante fazer um pré-fit antes, que é a gente tira algumas medidas antropométricas, né? Conversa bastante com aquele ciclista para saber bem qual é o nível que ele está, o que que ele espera, qual é o objetivo dele, para a gente escolher o tamanho adequado dentro do modelo adequado. Então é fato, tem que fazer um pré-fit antes de comprar uma bike. Boa. Bicicleta cara faz enorme diferença para o ciclista amador. Cara, daí é mimimi. O negócio é montar na bicicleta e pedalar. Então, se a bicicleta tá bem ajustada, eu já vi cara ganhar prova na Elite, cara, com Caloi 10, cara. Caloi 10 mais moderna e o pessoal com bicicleta de 100 mil. Então, daí foi o treino, daí é o treino. Boa, vamos ver essa aqui. Essa aqui é interessante. E-bike não é ciclismo de verdade. Não, e-bike é ciclismo, porque assim, ó, tu faz a mesma. Vamos supor que tu participe de uma prova de ciclismo convencional, né? A gente chama de analógicos, bike analógica agora, né? A bike analógica, é a bike normal, tá? É a bike que tu usa aí. E tu faz 200 watts lá de NP, vamos dizer. Na e-bike, tu vai fazer os mesmos 200 watts. Tu vai fazer o mesmo 200 watts. Só que a e-bike, ela vai te dar 650 watts a mais. Então, Que 650 maravilha. mais os teus 200, tu vai escalar uma coisa que nem o Vanderpool, a 850 watts. É uma boa explicação. Ele falou, quem sabe, né? O cara O, sabe es- demais. o Strava transformou todo o treino em competição. Fato. É, exatamente. Cara, Cara, essa que eu quero ver e ó, vamos ver. Cara, é para ser sincero, o triatleta pedala pior que o ciclista puro. pedala. E é o pior que pedala mesmo. É ruim demais, tá louco. Mas tem que correr, né? Tem que correr Ô, depois. uma vez eu. Agora me esqueci o nome do cara agora. Mas pegaram o campeão gaúcho, o atual campeão gaúcho de ciclismo, e colocaram com o campeão gaúcho de triatlo numa prova aí na Serra aí. Tá, não vou falar o nome desse cara aí. Mas aí o ciclista puro ganhou. Ah, não tenha Boa. dúvida. E, cara, a última, depois eu vou encaixar mais uma aqui, mas quem reclama da subida deveria treinar mais e comprar menos. Concordo. Concordo, porque subida não adianta. Tu vai ser um escalador, não tem como tu não ser um escalador sem subir. É muito. Eu Não vou. adianta, tem que ir pra serra. Cara, e daí uma que tá aqui na pauta aqui, que tava escondida, que eu não tinha nem visto. Que daí não é o fato mimimi. É a pergunta, cara, qual é o mimimi mais absurdo que tu ouve Ah, isso é no teu estúdio? São de ciclistas achando que a bicicleta, vamos dizer assim, que a bicicleta, que ele vai conseguir andar que nem um ciclista profissional, né, ele vai lá e compra uma bicicleta, se tu quiser, tu compra a bicicleta do Pogacar, é 200 mil. Vai ali e compra a bicicleta do Pogacar. Ela vem numa configuração. E daí o ciclista, ele fisicamente, né, ele não está preparado para ter aquela bicicleta ali. Mas ele comprou a bicicleta do Pogacar. E daí, quando ele chega para fazer o bike fit lá, daí tu fica olhando lá para ele, avaliando ele lá. Então, ele é um ciclista que tem pouca mobilidade, né? Enfim, não tem reforço muscular. O guidão é baixo por natureza, porque a bicicleta do Pogacar é uma Ferrari, né, Sim, cara? O negócio é imagina. uma coisa de louco, né? E, e o cara acaba adquirindo uma postura que não é a postura ideal do ciclismo, porque qualquer esporte, tu tem uma postura inicial para fazer aquele esporte, né? Um dia eu fui, Uhum. né, jogar tênis, agarrei no meio do cabo lá, o cara falou, não, cara, tu tem que agarrar na ponta de baixo do cabo. E o cara me ensinou, né? O ciclismo é a mesma coisa, a técnica do vôlei é assim, tu tem que entrar assado. Então o ciclismo é a mesma coisa. O que a galera faz é se pendurar em cima da bicicleta, se apoiar ali, Isso porque aí. muitos não E achar agarram, que pedala. né? O QVD é um Uhum. que eu falo que hoje eu estudo muito assim, qual é a maneira correta de agarrar o guidão da bicicleta? É. Qual é a maneira que eu agarro o guidão da bicicleta que eu tenho vantagem mecânica, que eu piloto a bicicleta com mais facilidade, que é melhor para frear? Enfim, então estar agarrado no guidão da bicicleta é cara, um ponto a favor
para a vantagem mecânica e para a tua média final, que é o que a gente quer. Que é a né? ciência que tu tá estudando Então, hoje, né, Lagarto? não adianta tu ter a bicicleta do Pogacar se tu não consegue ficar na postura que aquela bicicleta ela foi desenvolvida. Então, acontece isso, ao ponto do cara chegar com uma bicicleta de 100 mil, essa bicicleta é ruim. Eu falei, não, pô. Pô, a bicicleta é uma SL não sei das quantas. Grupo Dura Ace eletrônico, a melhor roda. Eu falei, cara, a bicicleta é ruim, não é a bicicleta que é ruim. É outra Deixa outra assim, coisa que é deixa ruim, assim. entendeu? Então, o É. ciclista subestimar a bicicleta e achar só porque ele comprou uma top de linha, que ele vai conseguir ficar numa posição top também. Então, isso aí tem que ser construído, né? Então, essa posição ela tem que ser construída. Então, muitas vezes eu subo a altura do guidão para que aquele ciclista consiga ficar na posição ideal de iniciar o esporte, que é, vamos dizer assim, que é com ângulo de cotovelo. O cara não pode estar com o braço estendido, né? O cara tem que estar com o mínimo de ângulo de cotovelo. Mas para tu estar com ângulo de cotovelo, tu vai ter que ter uma estrutura de core, de eretores de coluna, de ombro, de trapézio, porque tu não vai poder soltar todo o peso do tronco e da cabeça em cima do braço, em cima da mão. Daí tu vai estender o braço para Daí tem uma te sobrecarga, segurar, né? vamos dizer assim, Claro. né? Membros inferiores. Show de bola. Vamos lá, antes acho do quadro bate-bola agora, eu queria só fazer aqui, né, dois anúncios, né? Agradecer a PS Studios, @PS Studio_, o Arthur, a Grace, o Rafa, né, que nos recebem aqui. Também falar para o pessoal que quer apoiar, que quer patrocinar o Orla, tá aqui embaixo o QR Code, tem o nosso Linktree, tem os nossos contatos, só chamar, a gente está com o maior prazer aqui aberto a receber as parcerias. E vamos puxar pro quadro bate-bola. Não sei se esqueci alguma coisa, Kevedinho. Não. Aqui é assim, ó, é jogo rápido, não pensa muito, tá? Que a gente Isso aí. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Estrada ou mountain bike? Na estrada. BMX ou downhill? BMX. Potência ou frequência cardíaca? Potência. Mas o que é isso? O cara que trabalha com bicicleta vai dizer outra coisa, capa. Só, né? Ciclismo ou triatlo? Ciclismo. Carbono ou alumínio? Carbono. Mas que é isso? RAM ou Chile? RAM. Mas que barulho. Uma palavra que define o teu pai? Cara, guerreiro. Pai foi guerreiro. E uma palavra que define a bicicleta? É o amor da minha vida. Isso aí, sem a bicicleta, eu acho que eu não estaria aqui com certeza. E para finalizar, quem que é mais competitivo? Tu ou a Geisa? A Geisa. Muito Geisa bem. É meu amor também. Faça as honras da pergunta final. Deixa eu só meter, eu vou colocar uma aí, cara, que me veio à cabeça. Outro dia eu tava falando com um camarada meu aqui que também trabalha com bike. Loja, boutique ou garajão? O garajão é bom, né, cara? Você se sente bem. Vamos lá, então, assim, a gente já está encaminhando aqui pro final, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui, Lagarto, que o nome do nosso podcast representa muito, né? Principalmente para o gaúcho, né? E a pergunta é: o que a Orla significa? O que ela significa para ti, assim, se tu tivesse que resumir o que é a Orla? Daí, cara, chega até a me arrepiar, porque eu frequento a Orla ali, a pista de skate do Marinho, ela foi inaugurada em 82, tá? Ali, por aí. E eu frequento, desde essa época. Eu era criança, eu ia ali ver o pessoal andar de skate, pular, tanto que depois eu, com 12 anos, eu já fugia da tristeza, eu ia pedalando de BMX até a pista de skate, voltava pela Beira-Rio, mas não existia Beira-Rio, era uma vila que tinha ali. Sim. Não tinha, ali não tinha avenida, era uma vilinha que tinha ali. Eles desapropriaram a vila e fizeram a Avenida Beira-Rio. Então, eu peguei toda essa transformação aí. Então, eu com 12 anos eu já vinha da tristeza até ali, e depois que o Colares lá, acho que foi o Colares que inaugurou a Avenida Beira-Rio, nosso prefeito lá, eu
eu também ficava vendo. Aí depois que eu comecei a treinar ciclismo, eu comecei a treinar na Beira-Rio. Então eu acho que hoje, cara, a Beira-Rio, não dá para viver sem a Beira-Rio. A Beira-Rio a menina dos olhos de ouro ali da galera, né? Eu acho que a Beira-Rio, cara, é tudo ali porto-alegrense. Graças a Deus que ela agora tá bem bonita. Claro, ainda sempre dá pra gente dar uma melhoradinha, pode colocar mais placas dizendo que ciclistas estão ali na via, né? Daqui a Pô. pouco fazer uma campanha, né, para alertar os motoristas que a gente está treinando ali. Pô, Mas a gente Beira-Rio, cara, já tentamos. mas Vamos de novo, ter que vamos de novo. tá sempre tentando, né? É. Então, cara, a Beira-Rio, ela faz parte da minha vida, cara. A Beira-Rio Legal. Que Acho que maravilha. de todo gaúcho, né? Acho que não cara, existe um gaúcho que não tenha alguma história para contar ali na orla, né? Beira-Rio tá no coração, né? Muito bem, estamos chegando ao final do episódio, né? Antes da gente encerrar de vez, a gente tem que falar dos nossos parceiros Exatamente. da Orla Podcast. Vai ser um novo layout, novo visual, nova identidade visual do nosso podcast. Ficou bonito, vá. Fazer um agradecimento sempre especial ao pessoal do Suporte Fisioterapia, né? Ao Fabrício, ao Matheus, a todo o pessoal que atende lá a turma, né? Que está aí com alguma dor aqui ou dor ali, uma lesão. A Companhia dos Cavalos, né? A assessoria esportiva aí de corrida e triatlon, que desde o início, assim como a Suporte, também nos apoia. A Bike Tech Moinhos, né? Agora a gente está com um novo contato ali, né? Não mudou absolutamente nada, é só chegar lá na loja, tem um ótimo atendimento, o pessoal nos atende super bem e sempre tem assim alguma promoção boa para o pessoal da hora. A rede ATP, que a gente aí também temos aí o apoio deles aí direto. E por fim, a Victoria Red, né, no nome do Vinícius Amorim, que é o nosso name rights praticamente do podcast. Certo? Lembrando que para os ouvintes, nem sei como, as pessoas que nos assistem, tem 15% de desconto, Orla 15, né? Liberamos aí mais uma semana, então segue lá. Diretoria enlouqueceu. Sempre. E sempre reforçando, mais uma vez, para não esquecer, nesse QR Code que tem aqui embaixo, bem no meio, vocês têm acesso a todas as nossas redes e também os canais de contato, aí se vocês quiserem divulgar o produto de vocês, colocar aqui na mesa da Orla, vai ser um prazer receber apoiadores. Vamos, então, pro encerramento, e aqui no encerramento, Lagarto, a gente dá a palavra antes de a gente fazer os agradecimentos, né? Eu gostaria que tu falasse divulgasse as tuas redes, divulgasse aonde quem cara quer fazer bike fit, onde é que te encontra, como, enfim, né? Fala do teu trabalho, eu acho que vale também aí fazer uma moral com a patroa, tá valendo também, né? Dona Geisa vai ficar feliz aí, essa é a hora aí, cara, essa é a hora. Não, o pessoal pode me achar ali pelo Instagram, Estúdio Lagartixa Bike Fit _RS, né? É uma bolinha preta com uma lagartixa verde no meio ali, é fácil de achar. Ali tá todos os meus contatos ali. Tá? Repete com calma aí pro pessoal de casa pegar bem. Estúdio Lagartixa Bike Fit _RS. Né? Então ali tem meu WhatsApp ali, pode entrar em contato, ou pelo próprio Instagram mesmo. E hoje ali no estúdio eu trabalho com bike fit manual e digital. Trabalho com assessoria também para a escolha da bike correta, enfim, o pré-fit. Trabalho com alguma coisa de manutenção, montagem de bicicletas ali personalizadas. O meu público-alvo, assim, são ciclistas e triatletas, são as bicicletas que eu mexo desde sempre, né? Então, tenho bastante prática com road e bikes TT, né? Montagem de frente, né? Que a gente vive montando frente, né? E fora outros. E também eu dou um apoio para o meu coach, o Márcio Botelho, ali na Orla, todo sábado ali. Agora o nosso pelotãozinho de bike tá aumentando, então Coisa linda. agora eu vou estar mais ativado aos sábados ali de manhã também. Amanhã eu vou estar ali já.
E mandar um beijão pra Geisa, né? Que a Geisa me aguenta há 27 anos, né? Então, se não é ela também segurar as pontas pra mim, em Race Across America, em Chile, enfim, tudo que eu invento, né? Se tu não tem uma parceira, então quero dizer que eu amo muito ela e muito obrigado, Geisa, por estar me dando esse apoio, porque senão o lagartixa cai da parede. Né? E Mas, só mais uma última coisa, galera. O Bike Fit ele é muito importante e o principal do Bike Fit é ele te dar conforto, te evitar lesões, né? Tu ficar bem encaixadinho na bike e cada um, cara, dentro do seu biotipo, do seu objetivo, daquilo que pretende fazer. E a bicicleta não tem muito mistério, mas essas nuances de ajuste, elas têm que ficar bem direitinhas, bem ajustadinhas, porque, cara, é um movimento cíclico, tu tá ali milhões de pedaladas, então tu tem que estar bem ajustadinho na bike, tá? Então me procura excelente. e vamos pegar toda essa expertise para te ajustar legal. Que legal, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade. Que legal. É isso, Vini Lagartixa, Amorim. eu queria aqui para o encerramento, então, mais uma vez, acho que papo super leve, muito legal ouvir, assim, eu sempre falo que me emociona muito quando a gente vê histórias que vêm da família. A gente teve agora os irmãos Bodanese aqui, que tem um histórico legal. Monstros. Agora o Lagartixa compartilhando e seguindo o legado do pai. E principalmente, cara, ver o amor que tu tem pelo negócio, assim, né? Dá pra ver, né? É um papo super leve, tranquilo. Então, assim, queria, de uma forma muito sincera, assim, te agradecer. É, espetacular, assim, esse papo foi demais. Lembrar a turma aqui, né? Então, que toda semana nós estamos lançando um episódio, então fiquem ligados que toda semana a gente está colocando um episódio no ar e muito legal, porque a gente conversa com diversas pessoas. Hoje a gente trouxe o universo da bike aqui para o nosso papo. Então, Lagarto, cara, super legal. Quando eu estiver em Porto Alegre, vou fazer questão de passar lá no teu estúdio e te Vai dar um lá. grande abraço aí também. Pô, Quevedinho, Para encerrar, então, pessoal, queria agradecer muito ao Lagartixa por ter aceitado o convite, né? Ele já aceita alguns convites meus na minha disciplina de triatlon que eu dou na URGS, né? Agora estamos indo para o terceiro semestre, ele pela terceira vez. Ele vai lá falar sobre essa ciência que é o Bike Fit, porque o triatleta ele tem a bicicleta e ele precisa também estar bem encaixado. Então, dia 4 de setembro, que é uma sexta-feira, às 13h30, o Lagarto vai estar lá estaremos no lá. LAPEX, né? No Laboratório de Pesquisa do Exercício, falando justamente sobre essa ciência. A gente leva lá sempre 4, 5 bicicletas e leva o equipamento dele. Lagarto, muito obrigado, eu fiquei muito feliz. Nós ficamos muito Pô, felizes, eu certo? também. Pessoal, acho que hoje foi longo, mas foi bom, né, Vini? foi demais, cara. Muito leve, muito bom. Obrigado mesmo, Lagarto, por compartilhar Valeu. tuas histórias aí. Galera, não esqueçam, QR Code, tá? Curtam as redes e até mais. Valeu! Abraço! Valeu.